A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos para a nossa aula de número 102 e hoje vamos voltar aqui o estudo sobre a segunda viagem missionária de Paulo. E depois de termos falado sobre as epístolas aos Tessalonicenses, hoje vamos falar sobre a missão de Paulo a Acaia e a sua visita a Atenas. Então vamos observar aqui. A missão a Acaia. Vamos falar sobre a ida de Paulo a Atenas. A cidade de Atenas era uma das maravilhas do mundo antigo. Na sua época áurea, no século IV a.C., destacava-se por sua literatura, filosofia e arquitetura. Nos tempos de Paulo, a sua importância política e comercial havia decaído, mas ainda mantinha importância intelectual e cultural. Estavam ainda intactas muitas edificações da Acrópole de Atenas. A gente vai ver uma figura sobre ela na página 5, como o Erechtheion. A gente vai ver uma figura dele, né, na página 7, e o Pártenon, onde a gente vai ver uma figura na página de número 12. Então vamos ver aqui, né, a figura que representa a Acrópole de Atenas, né? É uma foto, né, da Acrópole de Atenas. É uma colina rochosa, conforme os irmãos podem observar aí, em Atenas, capital da Grécia, onde abriga famosas edificações do mundo antigo, como o Pártenon e o Erechtheion. As acrópoles da antiga Grécia eram, como o próprio nome diz, cidades altas, né? Arcos, alto, polis, cidade. A Acrópole de Atenas foi construída em 450 a.C. por Péricles e foi dedicada a Atena, deusa padroeira da cidade. Na próxima página tem a imagem de uma maquete da Acrópole de Atenas. Aqui é uma imagem da Acrópole, uma maquete, né, da Acrópole de Atenas. Bom, então vamos aqui para a próxima página, onde vamos falar aqui sobre o Erechtheion. É um templo grego consagrado a Atena. A gente vai ver a imagem dela na página 9. Também a Hefesto, tem uma imagem de Hefesto na página 10. E Erecteu, que tem uma imagem dele na página 11. Erecteu era um mítico rei ateniense que se conservava na Acrópole de Atenas. Construído entre 421 a 406 a.C. por Mnésicles. O pórtico norte distingue-se pela altura das suas colunas. O pórtico sul é o mais famoso por ter 6 corés ou cariátides. Foto disso, dos corés, nós vamos mostrar na próxima página, fazendo às vezes de coluna. Aqui dá para vocês observarem aqui do lado direito, conforme eu acabei de ampliar. Mas eu vou mostrar aqui na próxima página uma figura, né, que está mais próxima, que dá para vocês observarem. Então isso aí, essa construção era muito famosa, né, o chamado Erechtheion, por causa dessas cariátides ou 6 corés que estavam à direita aí desse templo, né, consagrado a Atena. Nesta próxima página nós temos aqui uma representação, né, de Atena. No grego, Atena ou Atenaia é, na mitologia grega, a deusa da guerra, da civilização, da sabedoria, da estratégia, das artes, da justiça e da habilidade. Atena recebeu culto em toda a Grécia Antiga
e em toda a sua área de influência, desde as colônias gregas da Ásia Menor até as da Península Ibérica e norte da África. Sua presença é atestada até nas proximidades da Índia. Aqui nós temos uma representação, né, de Hefesto, que é um deus da mitologia grega, filho de Zeus e Hera, rei e rainha dos deuses. Era o deus da tecnologia, dos ferreiros, dos artesãos, dos escultores, dos metais, metalúrgica, do fogo e dos vulcões. Hefesto era manco, o que lhe dava uma aparência grotesca aos olhos dos antigos gregos. Servia como ferreiro dos deuses e era cultuado nos centros manufatureiros e industriais da Grécia, especialmente em Atenas. Os símbolos de Hefesto são um martelo de ferreiro, uma bigorna e uma tenaz. Na mitologia grega, né, Erecteu era em grego, né? Na mitologia grega, Erecteu, em grego antigo Erecteus, né? Foi um rei da cidade-estado de Atenas. E existem duas versões para esse mito, né? O mito de Erecteu. Ele é identificado com Erictônio, filho de Gaia e de Hefesto, e ele é filho do rei Pandião I de Atenas. Então existem essas duas versões. Para vencer na luta contra os Eleucínios e os Trácios, sacrificou, de acordo com a mulher, uma das suas 3 filhas. Eurípides, em sua peça teatral Ion, dá-lhe uma 4ª filha, Creusa, o que deu motivo a que mais tarde Poseidon o aniquilasse e aniquilasse também a sua descendência. Aqui nós temos uma figura, né, do Párteno, que foi um templo da deusa grega Atena, construído no século V a.C., na Acrópole de Atenas, e é o mais conhecido dos edifícios da Grécia Antiga. O nome Pártenon deriva da monumental estátua de Atena Pártenos, abrigada no Salão da Construção, conforme a imagem da página 13 que vamos mostrar. Foi esculpida em marfim e ouro por Fídias. O epíteto Pártenos significa virgem, refere-se ao estado virginal e solteiro da deusa grega Atena. Então aqui a gente tem a imagem, né, da estátua de Atena Pártenos no Salão do Párteno. Foi esculpida em marfim e ouro por Fídias. O epíteto Pártenos, né, que significa virgem, né, a palavra Pártenos significa virgem, é uma referência ao estado virginal e solteiro dessa divindade chamada Atena. Então é nesse ambiente, né, que Paulo estava para evangelizar esse povo, né, adorador de vários deuses, mas principalmente aí de Atena. Então, enquanto Paulo aguardava em Atenas a chegada de Silas e Timóteo da Macedônia, dedicou-se ao ministério. Ele visava 2 locais. Primeiro, a sinagoga, onde encontraria os judeus e prosélitos, e o mercado frequentado pelos pensadores pagãos. Eram instruídos e cínicos, prontos a ouvirem tudo, mas relutantes em acreditarem. A pregação de Paulo despertou a curiosidade deles. Levaram-no ao Areópago para o ouvirem. O Areópago, a gente vai ver a imagem dele na página 16, era uma pequena elevação rochosa em Atenas, onde havia uma área vasta para ali proferir uma conferência pública. O Areópago constituía-se de um conselho de membros da aristocracia ateniense. Entre seus membros eram escolhidos alguns que recebiam o título de arconte,
uma espécie de rei ou governante, cada um responsável por um aspecto diferente do governo de Atenas. O nome Areópago, né, vem de duas palavras gregas, né? Areios, pagos, colina de Ares. É uma referência a Ares. A gente vai ver a imagem dele na página 17. Ares era o deus da guerra. Por isso, os membros do Areópago cumpriram a função de guerreiros de elite em tempos bélicos e eram responsáveis pela proteção da cidade. No período democrático, o Areópago cumpria a função de um tribunal constituído por arcontes, espécies de reis ou governantes que eram responsáveis pelos julgamentos dos crimes. Também controlavam a política pedagógica e se pronunciavam sobre a concessão de autorização de ensino a mestres estrangeiros. Nada indica que Paulo ia ser julgado por alguma acusação feita contra ele. Simplesmente faria uma declaração oficial acerca dos pontos principais do seu ensino. Então aqui a gente tem nesta página uma foto, né, do Areópago, onde Paulo foi levado para apresentar ali aos atenienses os principais pontos, né, da sua pregação. Então aí a gente tem uma imagem do Areópago. A gente tinha falado sobre Ares, né? E agora a gente está mostrando aqui uma figura, né, representativa de Ares. Então, Ares, na mitologia grega, é filho de Zeus e Hera. Ares foi muito cultuado em Esparta, uma das mais importantes cidades-estados da Grécia Antiga. Ares é o deus da guerra selvagem, da sede de sangue, da matança personificada. Os romanos identificaram-no como Marte, o deus romano da guerra e da agricultura. Entre os gregos sempre houve desconfiança de Ares, embora também a irmã de Ares, Atena, fosse uma divindade da guerra. A posição de Atena era de guerra estratégica, enquanto Ares tendia a ser a violência imprevisível da guerra. Vamos ver aqui sobre o Areópago e sua relação com o cristianismo. O Areópago foi tribuna da célebre pregação de Paulo em sua passagem por Atenas. Assim começou seu discurso, Atos 17, versículo 22 e 23. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: Deus desconhecido, né? Lá no grego, agnosto theou. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Então foi assim que Paulo anunciou o evangelho aos atenienses. E aqui, na última página desse estudo de hoje, a gente vai concluir aqui. O discurso em si, Atos 17, do 22 até o 31, é uma obra-prima de condensação. Começando com o ponto de contato oferecido pela abundância de altares que havia na cidade, Paulo pregou sobre o Deus que fez os céus e a terra e que governava os destinos dos homens. Contrastando com o epicurismo, que diziam que se os deuses existissem, eles estavam despreocupados com a humanidade, Paulo referiu-se a Deus como sendo imanente, um ser supremo e divino que se relaciona com o mundo físico. E contrastando com o estoicismo, que diziam que todo o universo é corpóreo e governado por um logos divino, razão universal,
que ordena todas as coisas, frisou a personalidade de Deus e a necessidade do arrependimento que constituía o oposto do fatalismo estoico. A interrupção irônica da multidão impediu-o de continuar o discurso. No entanto, houve algumas conversões entre os atenienses. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Encerra aqui então a nossa aula de hoje. Muito obrigado.